Olá, boa noite. Nossa equipe é composta pela Ana Paula Mesquita, o Eric Miranda, Manuele Tenório e eu, Márcia Amanda. Somos alunos do 7º período de Direito do Instituto Amazônico de Ensino Superior, IAMES. Iremos abordar o tema dos direitos e garantias de crianças no contexto da migração ou em necessidade de proteção internacional. O parecer consultivo da OAC 21/2014 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, emitido em 19 de agosto de 2014, ele aborda os direitos e garantias das crianças no contexto da migração e da necessidade de proteção internacional. O parecer ele foi solicitado pelos governos da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, com o objetivo de esclarecer as obrigações dos Estados em relação à proteção do direito das crianças migrantes, com base na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros tratados internacionais. O parecer ele trata de várias questões, incluindo os procedimentos para identificar risco para os direitos das crianças migrantes e adotar medidas de proteção, garantia do devido processo nos processos migratórios que envolvem crianças e a aplicação do princípio da última ratio, para a detenção de crianças migrantes, especialmente em caso de crianças desacompanhadas ou separadas de seus pais. Medidas alternativas à detenção e à proteção dos direitos da criança. Condições mínimas para os espaços de alojamento de crianças migrantes sob custódia estatal. Garantia do devido processo em caso de restrição à liberdade pessoal das crianças migrantes. O princípio de não detenção em situações de risco para as crianças migrantes. Nos princípios fundamentais de proteção, a Corte baseia sua análise em 3 disposições da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Primeiro, os Estados devem respeitar e garantir os direitos humanos de toda pessoa sob sua jurisdição, independentemente de sua nacionalidade ou status migratórios. Isso significa que, mesmo que uma criança entre irregularmente em um país, ela tem o direito à proteção. Segundo, os Estados precisam ajustar suas leis internas para garantir esses direitos de forma efetiva. No artigo 19, as crianças têm o direito a medidas especiais de proteção, pois são mais vulneráveis. Exemplo, imagine uma criança de 10 anos que foge de um país em guerra e chega a um outro país sem documentos. Mesmo sem visto ou autorização de entrada, esse país tem a obrigação de protegê-la e garantir seus direitos. No princípio da Convenção sobre os Direitos da Criança, além disso, há 4 princípios que devem guiar a proteção das crianças migrantes. Primeiro, não discriminação. Nenhuma criança pode ser tratada de forma diferente por causa de sua nacionalidade ou situação migratória. Segundo, interesse superior da criança. Qualquer decisão tomada deve priorizar o bem-estar da criança. Terceiro, direito à vida, sobrevivência e desenvolvimento. O Estado deve garantir que a criança tenha condições para crescer com segurança e dignidade. Quarto, respeito à opinião da criança. Toda criança tem o direito de ser ouvida em decisões que a afetem. Exemplo, se uma criança migrante precisar de abrigo e educação, o governo deve garantir isso, independentemente do seu status migratório. A Corte determinou que, ao chegarem a um país, as crianças migrantes devem passar por uma avaliação inicial para garantir sua proteção. Essa avaliação deve incluir identificação da criança. Se houver dúvida sobre a idade, presume-se que se trata de uma criança. Verificação da situação familiar, identificação se a criança está desacompanhada ou separada da família, determinação da nacionalidade, condições de apatriada, coleta de informações sobre o motivo da migração, saber se ela fugiu de uma guerra, perseguição ou outras ameaças que exigem a proteção internacional. A adoção de medidas sempre considerando o interesse superior da criança. Além disso,
As informações devem ser confidenciais. Os estados precisam definir claramente os órgãos responsáveis, além de garantir orçamento e capacitação para os seus funcionários. Exemplo: se uma criança de 10 anos chegar a um país desacompanhada, as autoridades devem identificar e verificar se tem família no local, se a avaliação precisa de um abrigo, de apoio psicológico, garantir o devido processo para as crianças migrantes. A Corte estabeleceu direitos fundamentais no processo migratório. Se notificada sobre o processo, as decisões de tomadas, ter um juiz ou funcionário especializado responsável para garantir o caso, direito de ser ouvida, participar do processo, acesso a um tradutor gratuito ou intérprete, caso necessário, direito de comunicação com o consulado do país de origem, assistência de um representante legal durante o processo, nomeação de um tutor para a criança desacompanhada, decisão baseada nos interesses superior da criança, com justificativa clara, direito de recorrer à decisão com o efetivo suspensivo, o prazo razoável para a conclusão do processo, evitando demoras desnecessárias. Exemplo: se uma criança migrante que não fala o idioma local precisa de um processo migratório de um estado, deve garantir um intérprete advogado a ela que compreenda seus direitos para que participe da decisão sobre o seu futuro. Você sabia que nenhum país pode expulsar uma pessoa para um local onde sua vida esteja em risco? Isso é garantido pelo princípio de não devolução, uma regra fundamental do direito internacional dos direitos humanos e do direito dos refugiados. E o que isso significa? Esse princípio ele impede que crianças sejam deportadas ou rejeitadas na fronteira se houver risco de perseguição, tortura, violência generalizada ou graves violações de direitos humanos. A decisão de enviar alguém de volta deve ser individualizada e levar em conta o interesse superior da criança. Mesmo que uma pessoa não seja formalmente reconhecida como refugiada, se houver risco ao ser devolvida, o Estado ele deve oferecer proteção complementar e garantir direitos básicos. Com relação ao direito das crianças ao asilo, os países eles devem adotar procedimentos justos e eficientes para avaliar pedidos de asilo de crianças, incluindo permitir a entrada no país, priorizar solicitações de crianças, evitar traumas durante entrevistas, nomear tutores para menores desacompanhados, além de buscar soluções como reasseamento ou integração social. Se uma criança tem nacionalidade ou residência legal no país, os seus pais não podem ser expulsos apenas por motivos migratórios administrativos, pois isso prejudicaria seu direito à família. Contudo, concluímos que o parecer enfatiza que essas regras elas devem ser aplicadas sempre de forma mais favorável à proteção dos direitos humanos, garantindo segurança, dignidade às crianças e migrantes.